Olá, meu nome é Marcos Brito, esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Hoje com o estudo de mais uma paraxá, mais uma porção da Bíblia, da Torá. Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Hoje a paraxá é Vaigash. E dentro da paraxá, dentro da porção Vaigash, nós vamos buscar o tema E ele se aproximou. A paraxá está em Gênesis 44:18 até 47:27. Hoje, 31 de dezembro de 2022 e 7 de Tevet de 5.783 do calendário judaico. Hoje, 31 de dezembro, último dia do ano. Vamos terminar o ano com o estudo de mais uma paraxá. Vamos lá então. Voltamos. A paraxá de hoje nós iremos estudar através de 6 tópicos. Os tópicos são os seguintes, vamos ver. A astúcia de José para deter seus irmãos, a humilde súplica de Judá. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. O encontro de José com seu pai. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai e como José comprou toda a terra do Egito. Esses são os 6 pontos que nós iremos abordar dessa paraxá. Vamos então dar início ao nosso estudo. Vamos lá. Voltamos. Fazendo apenas um rápido retrospecto que nós vimos até agora, nós vimos que os irmãos de José, enquanto estavam com ele, com José nas tendas de seu pai, eles por ciúmes e por inveja, eles venderam José a um mercador que passava, e esse mercador vendeu José para Potifar, que ficou na casa de Potifar. José então foi acusado pela esposa de Potifar, quando ele nada tinha feito. José então foi levado para a prisão, no cárcere, lá ele ficou, e lá no cárcere então ele ajudou ao carcereiro a cuidar de todos os presos. Em tudo que ele passava, que ele tocava a mão, ele prosperava e terminava sendo referência até o ponto de que ele então volta ao palácio de Faraó. E lá no palácio de Faraó, ele interpreta os 2 sonhos de Faraó, dizendo que esses 2 sonhos eram, na verdade, um só, onde Faraó estava sendo avisado por Deus que teria 7 anos de seca e 7 anos de bonança. 7 anos de bonança primeiro, e depois, então, viriam os 7 anos de seca. E José orienta a Faraó que parte desses 7 anos, parte de tudo aquilo que o Egito produzia, fosse guardado em celeiros, para que no tempo das vacas magras, por assim dizer, ele viesse a vender tudo que foi armazenado e sustentar o próprio povo e o próprio Faraó. E assim foi feito, e os 7 anos se passaram de vacas gordas, e logo em seguida os 7 anos de vacas magras, ou seja, onde teve uma estiagem muito grande, onde todos perderam praticamente tudo, inclusive o Egito, as plantações, mas eles já tinham guardado em celeiro. Essa guarda desses mantimentos de celeiro fez com que Faraó se enriquecesse, porque ele começou a vender para toda a região aqueles produtos, aquilo que eles tinham guardado em celeiro, principalmente para a família de José. E aí a família de José, por estar passando seca, passando fome e já em vias de faltar realmente comida e alimento para todos eles, ele sai de Canaã para vir ao Egito comprar mantimentos. Nessa compra de mantimentos, José identifica eles não reconhecem José, e José então começa a fazer utilizar de algumas artimanhas para testar o coração dos irmãos. E nessa de testar o coração dos irmãos, ele segura um irmão e manda que os outros retornem a Canaã e voltem com o irmão mais novo, que é o Benjamim. E isso seria uma prova de que eles realmente estariam mudados em seus corações. José não se fez conhecer e deixou ficar dessa forma por mais um tempo.
Isso passado, então os irmãos de José voltam com Benjamim, e nesse instante ele recebe Benjamim. Os irmãos de José ficam muito emocionados vendo seu irmão caçula, o Benjamim, e o serve muito bem, tira o outro irmão que estava preso e faz um grande banquete e coloca a sua taça de prata, isso é importante, a sua taça de prata, na sacola de José, e despedem ele. Voltamos, através dessa construção, digamos assim, muito bem elaborada por José, estão ali na frente deles os irmãos e inclusive o Benjamim, que foi acusado pelo próprio José, que roubou o seu cálice de prata. Prata na Bíblia quer dizer redenção. O irmão mais novo de todos eles é que estava em seu poder da redenção de todos eles. Então isso já volta de novo àquilo que aconteceu com José. Ou seja, José era o irmão mais novo antes de Benjamim nascer, e nele estava a salvação para toda a família, porque José teve sonhos que os irmãos iriam se prostrar a ele, e que inclusive seu pai e sua mãe também iriam se prostrar a ele, porque ele seria aquela pessoa que Deus colocou na família para que salvasse a família. E os irmãos, não entendendo, tendo ciúme, fizeram tudo aquilo com José. E era José, naquele momento, a redenção de toda a família. Mas como a família, os irmãos não fizeram o que fizeram, ou seja, traíram e prenderam e venderam José, passou os 21 anos em cativeiro, e aí então Deus levanta um outro para ser o Redentor, ou seja, o Benjamim agora que é o Redentor dos demais irmãos. E eles começam a negociar com José a vida de Benjamim. José continua sendo a figura de Cristo, que é o Redentor, que é aquele o resgatador de toda a família, porque José foi que trouxe toda a família para o Egito e as manteve por toda a vida. Mas nesse momento, o cálice de prata, que foi o preço da redenção dos irmãos, estava com Benjamim. E a figura do Benjamim é que estava sendo negociada ali. José ia colocar Benjamim em cativeiro, e os irmãos então teriam que dizer se iriam ou não. Nesse momento, a paraxá dá início efetivamente com Judá fazendo um clamor incrível de arrependimento por ter feito o que ele fez lá atrás, e pedindo que José não fizesse isso com Benjamim, porque o pai dele, Jacó, não iria aguentar, porque seria, digamos assim, um segundo filho que ele iria perder, porque eles não sabiam que José estava vivo e que estava ali na frente. Mas se fosse preso de Benjamim, tanto para eles quanto para Jacó, iria entender, perceber que é o segundo filho caçula que ele iria perder. E Judá, então, em prantos e prostrado, clama pela misericórdia, clama a José que não fizesse isso, que não levasse o irmão caçula, porque o pai não iria aguentar, mas que ele mesmo, o próprio Judá, se colocou no lugar de Benjamim, dizendo que ficaria preso, e pediu para Benjamim fosse solto, para ir então ao encontro do seu pai. Vale fazer um link agora com o que aconteceu lá atrás, porque Judá era o cabeça em querer pegar José, jogar, matar e dar fim em José. Nesse momento, ele encontra a redenção, pedindo perdão e reconhecendo seu erro, e se arrependendo, pedindo que Benjamim fosse solto e que ele ficasse no lugar de Benjamim. Isso, ao acontecer, faz com que José entenda que os irmãos ali, que estavam todos em uníssono com Judá, foram convertidos, mudaram seus corações, tiveram um encontro com a verdade, onde eles se arrependeram de tudo que eles fizeram. Nesse instante que José teve essa compreensão e viu todos os irmãos prostrados, conforme o sonho de José, todos os irmãos prostrados diante de José,
José então tira a sua túnica, tira todos os adereços e se mostra para os irmãos dizendo: irmãos, fiquem de pé, porque eu sou José. Eu sou o irmão de vocês. Nesse instante, os irmãos ficam sem entender o que estava acontecendo, sem entender tudo que estava ali na frente dele, e José começa então a falar de tudo o que aconteceu. José começa então a dizer onde ele passou, o que ele fez, o que ele viveu, o que ele sofreu, mas entendeu principalmente que tudo aquilo ali era um plano de Deus para a salvação dos próprios irmãos. Era um plano de Deus. Deus estava por trás de tudo aquilo. José precisava passar por tudo aquilo até chegar nesse momento onde ele iria se revelar, e nessa revelação ele então iria restaurar a vida dos irmãos e por conseguinte trazer os irmãos, o pai, a família, todo mundo para o Egito, onde tinha abundância de tudo, porque ele foi o arquiteto de tudo isso, e então dá uma qualidade de vida. Eles ficaram na cidade de Gósen e eles então puderam crescer a partir de algo que aconteceu há 21 anos atrás, onde José foi lançado em cativeiro, e nesse momento José, como o segundo no Egito, como Safenapanel, governador do Egito, é responsável em trazer e restaurar a vida de sua família. Nós podemos dizer que o mundo dá volta, e como dá volta. Hoje uma pessoa que é humilde, hoje uma pessoa que é humilhada, hoje uma pessoa que é desprezada da sociedade, ela pode sim a ter um reviravolta na sua vida, de tal forma que ele venha a ser o provedor, inclusive daqueles que os esnobaram, daqueles que fizeram pouco caso dele, como foi o caso de José. Isso nós devemos ter em mente, porque essa lição de José se repete até o dia de hoje, na vida de todos aqueles que humilham alguém, e mais tarde esses humilhados se colocam em uma posição de destaque, e essa pessoa que o humilhou lá atrás, de repente se depara na frente deles. É por isso que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Vamos ao próximo bloco. Voltamos. Sabendo o faraó de tudo que estava acontecendo, e sabendo o faraó que José tinha uma família, e que essa família estava em Canaã, que hoje é Israel, ele então autoriza a José trazer toda a sua família para o Egito, e concedeu terras na região de Gósen, onde eles ficaram e ali cresceram e multiplicaram-se. Até porque toda a riqueza do Egito foi conquistada através dos planos de gestão de José. Aquela pessoa que foi traída, jogada em um poço, vendida, ficou como escravo, jogado na prisão, e depois então começou a sua ascensão. Essa pessoa é que fez com que o Egito enriquecesse muito em toda a sua história. Toda a riqueza do Egito partiu desse momento, desse ponto. E Faraó, em gratidão, então manda que José traga toda a sua família. José despede seus irmãos e pedem com muitos presentes para seus pais e para seu pai, e mandam que eles tragam seu pai para a terra do Egito, para poder sustentá-los e guardá-los. Jacó volta junto com seus filhos, mas Deus diz para Jacó que ele seria a pessoa que iria fazer a mudança, que Jacó iria estar no Egito, mas Deus iria guardar Jacó e toda a sua descendência até o dia que ele trouxesse Jacó e toda a sua descendência de volta para Canaã, que ali seria um tempo. Esse tempo foi um tempo muito grande, nós vamos ver mais na frente, tanto é que os egípcios passaram, os hebreus passaram, e Israel, no caso, agora passaram 400 anos como escravos, porque o faraó que entrou depois desse faraó, ele não reconheceu José como sendo a pessoa que iria trazer
ou trouxe a riqueza de Faraó e começou então a perseguir os escravos, maltratá-los, porque via que os escravos cresciam em número cada vez mais e ele ficou com receio desses escravos então chegar em um número de pessoas tal que viesse contra o Egito e tomasse o Egito. Então a partir daí foi que começou a questão da escravidão de Israel, né, do povo de Israel no Egito, e também Deus promove a salvação dele 400 anos depois, fazendo com que eles retornem à terra, mas isso já é uma próxima paraxá que nós iremos estudar. Mas nesse momento o faraó então traz toda a família de José, eles ficam na terra de Gósen e lá multiplicam, e mais ainda rico fica o faraó. E a porção ela termina descrevendo como José usou os vastos poderes para amealhar quase toda a riqueza do Egito, ou seja, foi a mente que Deus deu a José e a humildade que José teve em reconhecer que tudo aquilo que ele fazia era de Deus, foi com que fez com que o Egito crescesse em abundância. Por hoje é só. Shabbat Shalom, Shavua Tov, Deus nos abençoe, nos dê uma semana de paz e um ano que se inicia maravilhoso, um ano que se inicia com paz, com esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. Não, a esperança não morre. A esperança, segundo o que está escrito nas cartas paulinas, a esperança não traz confusão. Então devemos esperar sim um Brasil melhor. Mesmo que inicialmente nós não vejamos, devemos esperar uma vida melhor, tudo de melhor, porque Deus é conosco. E se Deus, no caso, permitiu que a gente viesse a viver esses tempos, é porque desses tempos Ele nos livrará. Assim como fez com Jacó, que tirou do Egito, com Israel, que tirou do Egito, Ele também nos tirará do Egito e nos guardará, nos preservará em vida, em saúde, para que nós possamos assim louvar, bendizer e testemunhar o nome do Senhor. Deus abençoe. Seja um José, seja uma José na vida da sua família, aquele que faz a diferença e com humildade busca a direção de Deus para todas as horas e todas as áreas da nossa vida. Shabbat Shalom, Shavua Tov, até o próximo, querendo Deus. Amém.